entra na oração. Quando a gente recebe uma oração, e todo sábado, 7 horas da manhã, a gente está aqui estudando a Bíblia, independente da sua religião, orar é como Wi-Fi e água, a gente não nega oração para ninguém. Só que às vezes o nosso medo, a nossa vergonha, a nossa timidez faz com que a gente bloqueie o processo. Eu costumo falar que oração, você não precisa ser você, só não atrapalha Deus e só deixa Deus te usar. Senhor Deus. Nesse momento tem pessoas nessa sala aqui que entraram e pensaram 2 vezes em desligar o telefone antes de vir para a sala. De repente dormiram mais tarde ou custaram a dormir. Acordaram de madrugada, mas aqui está ela para escutar a oração, a palavra do Senhor. E a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Senhor conhece até o íntimo do coração de cada uma que entrou aqui, de cada um que aqui está. Então eu peço, Jesus, que tanto eu como Elaine, quem vier ministrar a palavra, que a gente diminua e o Senhor cresça em cada versículo. E que a gente consiga pegar as palavras de sabedoria e edificar a nossa casa, endireitar nossos pensamentos e vencer aquilo que venceu a gente há muito tempo, que é ansiedade, estresse, depressão. E agora que a gente aprendeu a vencer a ansiedade, estresse e depressão, que a gente consiga ensinar outras pessoas também a lutar essa batalha interior. Em nome de Jesus, amém. É como se uma pessoa aqui nessa sala tivesse um Golias na frente dela e com as pedras na mão, mas está com medo de atirar a pedra. É isso que eu vi. É engraçado, né? É como se o Golias está na sua frente, você está com as pedras na sua mão, é só você atirar. A força não vem de você. A ventania do Espírito Santo vai colocar velocidade na pedra. Então, o que que é a pedra? É a palavra lançada. Então, quando vier um desafio na sua vida, e vai vir essa semana, já estou te avisando antes agora, tá? Vai vir o desafio. Lança a palavra. Lança a palavra, que não é você que vai derrubar o gigante. Você escutou? Pegou a estratégia? Pronto. Então anota. E estuda, tá? Esteja atenta. Vai lá, Elaine, rumo ao topo. Lindo dia para se viver. Estudo bíblico, vou pegar aqui a Bíblia, hoje é dia 1º de agosto, e ontem Deus começou a falar no meu coração, e eu venho fazendo as lives, e Deus falou sobre a depressão, né, ontem. E pessoas que estavam ao redor estavam passando por um processo de depressão, para se atentar aos olhos, para abrir os olhos e transbordar e ajudar da maneira que você tem, com a sua essência, com a sua história. E onde Deus foi ministrando e foi mostrando. Hoje é dia 1º, o Provérbios para mim, ele foi, e antes de tudo, antes de começar, eu sempre falo ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer da sua vontade. Então, eis-me aqui, Senhor, para fazer da sua vontade. Espírito Santo, coloca palavras, que a fonte seja ti, Senhor, em todos os momentos, em todos os instantes. Ele conhece o coração de cada um, ele conhece os bastidores de cada um que está aqui, de cada um que está entrando, de cada um que está escutando. Eu não conheço os bastidores, mas Deus conhece, Deus sabe o motivo, Deus sabe a razão, Deus sabe o porquê te encaminhou até o grupo, até o estudo bíblico, até essa sala, e Ele tem uma palavra para você hoje, já recebeu, você que entrou já recebeu a palavra, e Ele tem mais coisas a dizer ao seu coração. E o Provérbios, para mim, ele foi, assim, eu coloquei na minha vida, no momento que eu já lia Provérbios, mas quando eu cheguei na Smart, eu vi aquela leitura de todo dia, né? Todo dia, 6 horas da manhã, nós se reuníamos e a gente lia por 31 dias. E naquele dia ali,
eu estava passando por um processo de depressão, lá em 2020, quando eu conheci a Smart, quando eu conheci o Douglas, né, o Grupo dos Anjos. E aí Deus falou no meu coração ontem, eu estava lendo a mensagem, a Bíblia, e falou assim, ó, amanhã é dia 1º, então vamos pegar o Provérbios 1, para estudar, e aí eu fui colocando aqui os provérbios, aumentando a letra, né, preparando aqui, hoje de manhãzinha, e ele foi falando o meu coração, que Provérbios 1, principalmente ali, ele nos ensina o porquê da leitura, o porquê que a gente lê toda a Bíblia, Deus deixou para nós a palavra para a gente ler, para a gente estudar, independente de religião. Eu sei que tem pessoas, talvez aqui a primeira vez, né, no estudo bíblico, seja bem-vindo. Independente de religião, aqui nós lemos a Bíblia, a gente estuda a Bíblia. Então, hoje, eu peguei aqui os provérbios, deixa eu voltar aqui no 1, para eu compartilhar com vocês. Pega na sua Bíblia, pega o caderno, uma coisa que eu fazia e eu faço anotações, né? Eu gosto muito de caneta, a gente está no digital, mas ainda eu gosto muito de anotar. Então, hoje, eu peguei aqui o Provérbios 1 para nós estudarmos, e esse Provérbios, ele me trouxe uma disciplina, né? Naquele momento lá de depressão, eu comecei a criar disciplina, e foi o que foi ali me ajudando a superar, primeiramente, a entender o que era uma depressão, que era muito do passado, que eu estava sofrendo ali algumas coisas que eu tinha passado. Contei até uns relatos ontem, né, de uma situação de um constrangimento que eu passei, e aí ele acendeu, porque a depressão, ali você pode estar vindo com depressão, mas acontece uma tristeza, acontece um fato que te marca bastante, aí você cai. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu vinha numa tristeza desde o nascimento, né, com traumas, com situações, e aí quando chegou ali na vida adulta já, na minha segunda gestação, eu tive um constrangimento durante o nascimento do meu filho, né? Eu tive um constrangimento antes de entrar aqui em Provérbios, e aí aquele constrangimento ali me fez cair. Eu curei o meu lado físico, né, porque eu tive uma infecção pós-parto. Aí eu fui para casa, eu voltei para o hospital, fiquei 9 dias internado com meu filho lá em casa, porque aí ele não pôde voltar comigo. E ele ficou lá aos cuidados da minha sogra, das cunhadas, das primas, das tias, e foram muitas pessoas, graças a Deus, que cuidaram dele. E nesses 9 dias eu fiquei no hospital, e ali eu tinha pensado que tinha chegado já a minha hora, né? Porque eu me larguei e teve, para quem conhece, infecção, né? Foi muito forte e cheira ruim a infecção. E foi um constrangimento enorme, aonde depois ali de 9 dias eu me curei, passei por muitas situações, mas o emocional não curou, né? Então, o físico, ele curou. O físico eu consegui restaurar em 9 dias. Voltei para casa, graças a Deus, aconteceu um milagre grandioso, que o leite não secou, né? Imagina, 9 dias. Eu estava lá no hospital 9 dias, e aí o leite não secou durante 9 dias. E outra coisa, um detalhe interessante, eu tinha que tirar e jogava na pia. E aí eu jogava o leite e a lágrima ia junto, e pensando na criança que estava em casa, né? Porque como era um processo de infecção, eu não podia doar o leite. Então, tinha que jogar na pia, jogar fora o leite. E aí as lágrimas iam junto, né? Mas graças a Deus, um milagre de Deus aconteceu, e depois de 9 dias, assim, resumidamente, depois de 9 dias eu fui para casa, e uma das primeiras coisas que foi amamentar. E Deus deu essa grandeza, né? Então, os provérbios para mim, aí, ali, eu fiquei emocionalmente, ali eu fui caindo. O físico sarou, mas o emocional ficou, e eu caí. E quando eu encontrei a Smart, quando eu
eu comecei a assistir as aulas que eu vi, o Provérbios, e eu comecei a criar disciplina da leitura, de acordar cedo, né? Porque eu acordava muito tarde. Aí acordar cedo, 6 horas, 10 para as 6, 15 para as 6, para 6 horas estar na sala. Nessa disciplina, eu fui melhorando e eu fui me recuperando daquela depressão. Aí eu escutava o que é uma depressão, aí eu escutava assim, fica 10 minutos debaixo do sol, põe o pé na terra. Então, eram coisas que eu comecei a colocar na minha vida que eu não fazia. E aí foram os primeiros passos, assim, para superar a depressão, né? Resumidamente, aqui lá em 2020. Então, hoje, Deus falou assim, vamos pegar Provérbios 1, que ele vai falar sobre o porquê da leitura de Provérbios, que para mim foi primordial, para mim foi inegociável naquela época eu colocar a leitura de todos os dias, eu estou ali até hoje, desde 2020, eu lia, assim, eu comecei a ler, mas não lia todo dia no mesmo horário, ou de manhãzinha, não no mesmo horário, mas de manhãzinha ali, e aí 2021, outubro de 2021, eu decidi assim, eu vou ler todos os dias. Que foi daí quando eu lembrei do livro, quando eu comprei o livro, na verdade, porque eu não tinha o livro de Salomão. E aí, em outubro, eu comprei e comecei, juntamente com a leitura do livro, a leitura de Provérbios. Eu decidi, daqui 2 anos, daqui 5 anos, eu vou estar todos os dias fazendo a leitura. E como que eu me comprometi? Com Deus, né? Eu falei assim, Senhor, eu vou postar alguma coisa todos os dias. Vou postar uma frase, ou vou postar um vídeo, ou vou postar um stories, vou postar todos os dias, que aí eu fiz um compromisso com Deus. Olha, esse que a Cida está mostrando. Eu não tenho ele aqui. E aí eu fiz, assim, um compromisso com Deus, de postar todos os dias. E aí eu fui usando, além de me colocar em disciplina, eu fui transbordando e fui divulgando e usando marketing digital para divulgar também a palavra de Deus, né? Para levar a mensagem, que esse era o meu grande desejo, de levar a mensagem de Deus, de Deus, de falar da Bíblia, mas a timidez e o medo de falar em público me bloqueavam de levar a mensagem, né? De falar, de transmitir, de levar o evangelho que diz na Bíblia. Então, que o seu propósito, que o seu desejo seja maior do que o medo daqui para frente. Que olhe para Deus e seja maior o seu propósito, a sua vontade de curar, a sua vontade de servir a Deus seja maior do que esse medo que está te travando. Que sim é possível desbloquear, né? Provérbios 1, ele fala assim, ó, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios 1, versículo 1. E aí depois ele vem dizendo ele vem dizendo o porquê dessa leitura, né? Então, eu achei ali também um porquê. Eles ajudarão a adquirir a sabedoria e a instrução, a compreender as palavras que dão entendimento. Olha só que grandiosidade, compreender as palavras que dão entendimento. Eles te ajudarão, assim como me ajudou, assim como a disciplina, as advertências que a gente vê aqui para frente, as instruções de provérbios, e eu fui lendo, não entendendo, assim, eu nasci na igreja praticamente a minha vida toda, mas uma coisa eu aprendi aqui dentro, quando o Douglas disse assim, leia com o coração, puxa a imaginação. Aí eu comecei a entender aquilo que eu lia todos os dias. Eu comecei, Espírito Santo, me ajuda, né? Me ajuda a entender. E eu fui lendo. A princípio, as primeiras vezes que eu fui lendo, eu não entendia. E aí, na repetição que eu fui lendo, mês após mês que a gente vai lendo, e aí depois acontecem as coisas básicas na nossa vida, e a gente vai lembrando, ó, tá escrito isso lá em Provérbios. Aí eu lembro, ó, às vezes não sei exatamente qual o versículo que está ali, né? Mas eu lembro, ó, eu já li isso, né?
refreia a língua, né? Aí a gente tem algumas instruções ali. Guarde o seu coração, né? Guarde o seu coração, que dele depende a sua vida. O Provérbios que eu mais compartilho, o versículo, que é o cuidar do coração, do lado terapêutico, né? A gente cuida muito do coração, olha para os traumas, dissolve, libera perdão. Todos os lugares que eu vou, eu falo da liberação de perdão, porque é essencial para o nosso desenvolvimento, é essencial para a vida fruir, a liberação de perdão. Eles ajudarão a adquirir a sabedoria e a instrução, a compreender as palavras que dão entendimento. Versículo 3. Quer ler aqui, Leni? Estou vendo você aqui. Versículo 3. Lindo dia para se viver no topo. Provérbios 1, versículo 3. A receber a instrução para proceder com sensatez, fazendo a justiça, o juízo e a retidão. A instrução para proceder. Aí o 4, ajudarão a dar prudência. Uma das coisas que eu peço todos os dias, que eu falo, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, sabedoria, discernimento, prudência, amabilidade. E ele vai te colocando no caminho, ele vai te mostrando, ele vai te clareando a vista, dando discernimento, dando sabedoria nas palavras, né? Nas situações. Eu vejo muitas situações assim que antes eu agiria de outro modo e hoje eu consigo mais me equilibrar e me segurar, às vezes até de soltar uma palavra, né? Você se segurar, pensar, falar no momento certo, como os provérbios, ele nos ensina. Ajudarão a dar prudência aos ingênuos e conhecimento e bom senso aos jovens. Bom senso. E ainda fui muito grata, porque a partir do momento que você busca, a partir do momento que você busca o conhecimento, busca a sabedoria para você, as suas gerações vão sendo abençoadas. Quem aqui quer abençoar o filho, o neto? É? As suas gerações futuras vão sendo abençoadas, né? Lá, quando eu comecei a leitura de Provérbios, eu lembro assim, eu não tinha me formado, não tinha o conhecimento ainda que eu tenho hoje, ainda a gente vai crescendo e buscando cada vez mais, né, conhecimento, mas eu não tinha esse conhecimento, não sabia direito como talvez estar ajudando o meu filho ali, e a coisa que me veio na cabeça foi, eu vou comprar o curso e vou falar assim, filho, assista. Então, eu vejo assim que, ó, a partir de você vai buscando o conhecimento, você vai mudando a sua geração, você vai abençoando também a sua geração, né? Quando você limpa o coração, também você vai mudando ali, você vai dando uma geração com mais sabedoria, dizer assim. E lá eu peguei o que eu fiz. Eu comprei o curso de provérbios no nome do Alan e falei assim, Alan, assista às aulas, né? Alan é o meu outro filho de 20 anos. E ele assistiu. E eu lembro de dias que ele assistia e eu olhava no quarto dele e ele assistia e ele chorava. Aquilo tocou realmente, o Provérbios tocou o coração dele. E foi essencial, porque ele estava na adolescência, né, de 15 para 16 anos, e foi essencial, assim, para a vida dele. Isso eu agradeço, eu sou muito grata a Deus por ter essa oportunidade de ensinar ele naquele momento também. Versículo 5, vai anotando aí e vendo também, o Espírito Santo, ele fala ao seu coração, em algum versículo aqui, vai acender mais, vai falar mais contigo, vai fazendo anotação, coloca ali eu gosto de marcar aqui na Bíblia, eu marco também, né, onde que eu estava, eu marco aqui algumas coisas. E Provérbios, versículo 5, ó. Ouça o sábio e aumente o seu saber. E quem tem discernimento obterá orientação. Então, eu vi assim, o Provérbios fala tanto de sabedoria, tanto de prudência, né, de discernimento, então eu falei, vou fazer isso, vou pedir ao Senhor discernimento.
Ouça o sábio. E aí ele me ensina a escutar com sabedoria, né? Escutar as pessoas, ouvir as pessoas, os conselhos. Às vezes eu não entendia, mas eu ouço. E seja obediente ao Senhor. E aí você aumenta a sua sabedoria. Quando você escuta, aprenda a escutar, né? Muitas das vezes a gente quer falar, a gente quer ser assim, a gente quer falar que a gente está certo em uma determinada situação. Eu estou certo, eu não recebo, não aceito conselhos de ninguém, né? Não é isso que o Provérbios nos ensina. Ele nos ensina a escutar, né? Escutar com sabedoria, escutar o sábio e ter discernimento, porque pode ser que muitas das vezes a palavra que você está ouvindo de uma pessoa não é de Deus. Por isso o discernimento. Por isso a gente busca o estudo da Bíblia. Por isso a gente busca ter a base bíblica, né? A gente ter a base bíblica para a gente saber discernir o que vem de Deus e o que não é de Deus. Provérbios 6, eu vou deixar para o Douglas ler. Versículo 6. Provérbios capítulo 1, versículo 6. Para compreender provérbios e parábolas, os ditados dos sábios e os seus enigmas. Jesus Cristo, ele te compartilha rapidinho, Elaine, que eu quero que todo mundo olhe aqui bem direcionado. Existe no marketing um gatilho mental muito famoso, que é o gatilho da história. Então, quando você vai lá nos livros do marketing antigo, e por que que eu devo contar história? Por que que no marketing não devo ser direto? Porque você conecta com as pessoas quando você conta uma história. 8 partes do nosso cérebro acende quando você está contando uma história, tanto de quem fala e de quem recebe. Ou seja, isso gera conexão. Agora, por que que Jesus contava tudo em parábola? Porque o marketing tirou tudo da Bíblia. Toda profissão está aqui, ó. Então, quando você começa a estudar, eu vou numa palestra, o cara foi em Oxford, eu fui em Harvard uma vez, e lá em Harvard, o cara falando de um conhecimento novo, né, que ele descobriu em Harvard. Eu venho aqui em Provérbios, mas que engraçado, Salomão já falava desse conhecimento novo seu aí. E tá aqui, ó, eu falei só que é um versículo, tá junto, tá igual. Ou seja, então todo conhecimento que você vai olhando que funciona é tirado da Bíblia. E Jesus contava em parábola. E por que que ele contava em parábola? O agricultor saiu para semear. Um exemplo, o semeador saiu para semear. Por que que ele falou do semeador? Porque naquela época tinha muito semeador. Então ele pegava o que que acontecia e trazia para a parábola. Ah, mas não é certo curar dia de sábado. Olha a lei. Aí Jesus, engraçado, lá na sua roça, lá em Minas Gerais, se uma vaca cai no mata-burro, você não vai tirar essa vaca lá, não, ou você vai esperar ela morrer? Você vai esperar dar o domingo. Ah, larga de ser hipócrita, mineiro. Vai lá comer seu pão de queijo pra você ver, não, aqui não. Ou seja, ele pegava as coisas que acontecia e trazia por meio de parábola. E antes um pouco, Helene, você falou sobre o bom senso. Compartilha aí, volta um versículo. Só para fazer a conexão dos 2 versículos. Salomão escreveu 2 versículos. O cara é rei. Ele era o homem mais sábio que existiu naquela época. Então você não vai pegar o contexto? Repete comigo que está chegando hoje, que nunca escutou essa frase. Todo texto, fora do contexto, vira um pretexto. Então, cuidado quando você só pega um versículo solto, tá? Você não entende. Ouços o sábio e aumente o seu saber. Sabe quais são as pessoas que têm mais sabedoria que eu já escutei? Eles falam assim, ó, nós foi, a gente fomos, o português não é muito bom, mas o bom senso é. Volta o do bom senso, mais um. Isso. Existe um conceito que a gente tem que pegar o conceito das palavras, a origem das palavras. Exemplo, palavra coragem. O que que significa? Anota aí. Coração e ação. O que falta às vezes para você alavancar no mundo digital? Coração e ação. Sabe qual foi o primeiro curso que eu lancei? Eu fiz uma série gratuita de provérbios. Uma série na internet. Eu não sabia o que lançar.
eu não sabia o que, que eu ia entregar, eu não sabia, você eu já sei, vou pegar um Provérbios por dia, entregar isso em um grupo de WhatsApp e mandar um áudio lá dentro com a explicação. Foi a primeira, até hoje, tem aluno assim, nossa, que saudade daquela temporada de Provérbios. Olha só, e foi o meu primeiro curso. Às vezes você fica travado esperando o momento certo, o download perfeito, a envelopagem, o site, a página. Não, não, só começa, você já tem provérbios na sua mão. Ensina o que você já sabe. Aí a gente fala sobre bom senso. Anota o que, que significa bom senso. Depois vocês pesquisam, que minha cabeça não é tão ativa assim, não. Deus me chamou para compreender e entender a Bíblia, e não para decorar. Bom senso, ele vem de algo mais voltado a a atitude, a sensorial. Então, por exemplo, quando eu tenho um senso, um bom senso, eu lembro que isso não é ser vulgar. Aí eu pego sensos, que significa sentido, agora você pega sensos, igual a sentido, aí você começa a ver que sensualidade, bom senso, ela está numa conexão de compreensão. Então vamos lá. Vocês acreditam que essas mulheres rebolando no TikTok, isso é sensualidade ou é ser vulgar? Ser vulgar. Mas tanto que é bonito uma mulher que vai na igreja com aquele vestidão, cheirosa, sabe? Com a Bíblia debaixo do braço, ou aquela mulher que sabe se comportar na igreja, na missa, no culto. Isso não é um bom senso? Gente, uma vez eu fiquei com vergonha, descompartilhei, né? Tinha um casamento. E o padre, na ocasião, parou o casamento e falou assim: ó, me desculpa, mas não dá para celebrar uma missa com essas moças aqui na frente, com esses vestidos. Nossa! Não, imagina, você está na igreja, numa celebração, num sacramento, numa igreja, e de repente, aquelas pessoas que estão ali na frente estão tirando a concentração do padre. Imagina do homem solteiro que está doido para casar. Aí tá vendo o casamento, tá vendo que as mulheres. Não, e tá no primeiro banco. Aí o padre chama atenção. Mas eu não vou longe, não. Essa semana, um grande influenciador digital. Eu não gosto de falar nome porque aí vira fofoca, mas eu vou pegar o ato, tá? Um grande influenciador digital, no momento de sacramento, no momento de celebração, no momento com Deus, sabe o que, que ele fala? Ele começa a falar coisas íntimas do casal ali. Sabe que coisas íntimas, eu vou dar só um parênteses, ó, você não é especial e para mim ia ser só uma trepada. Só que ele fala isso numa igreja. Eu, uma pessoa engraçada, uma pessoa que tem um coração bom, ele trabalha, o trabalho dele é bom. Só que às vezes a gente está perdendo o nosso bom senso em fazer piadas no lugar errado. Sabe por que que isso está acontecendo? Porque você, Claudineia, você, Ângela, você, Rai, não se posicionar no mundo digital. Aí vem esse povo sem conhecimento bíblico, vem esse povo sem conhecimento e fundamento, e entrega qualquer coisa e está alimentando os jovens, está alimentando seus netos, está alimentando seus parentes. Sabe por quê? Porque você ainda não se posicionou no mundo digital. Aí vem essa galera e deixa todo mundo ansioso. Quem é que se compromete a partir de hoje em abrir a boca e começar a transbordar o que você está aprendendo? Levanta a mão, de verdade. Só que se compromete, mas não levanta por levantar, não, tá? Você também que está deitado aí no sofá, faz o favor de levantar agora, já está na hora. Passarinho que não deve ninguém já está voando. Bora, levanta e vamos estudar a Bíblia. Bora lá, Elaine, é com você. Montou. Porque eu me alegro tanto de hoje conseguir falar, né, da mensagem de Deus. Ainda ainda tem alguns desafios, ainda eu faço fono, eu fiz oratória, eu fiz comunicação para libertar mais a voz, né? Porque a minha criança era uma criança não falante, tímida, né? Então, e não falava. Então, hoje eu vou desbloqueando e eu vou treinando. E eu usei o marketing digital para isso. Então, assim, é você que tem desejo de falar, de divulgar, de falar da mensagem, a sua própria história, a sua própria transformação, a sua essência, né? A transformar, levar o digital, ele é
Então, não é um treinamento, é um campo de treinamento. E todos os dias eu estava lá fazendo vídeo, eu estava levando a mensagem, estava me treinando também. Até hoje, estou lá fazendo as lives, eu estou treinando também a minha fala, né? A comunicação que eu digo na parte da fala. E aqui, ó, antes de eu ir para frente aqui, ajudarão a dar prudência aos ingênuos, porque muitas das vezes existem pessoas que têm um coração bom, que às vezes pode ser enganadas pelos que fazem o mal. Então, aqui você consegue adquirir prudência em Deus, prudência, ele vai abrir os seus olhos para você ficar atento, né? Porque existe sim pessoas mal, mas existe sim pessoas que usam o marketing, usa o digital para colocar frases subliminares, né, nas coisas, frases, músicas, mensagens subliminares em músicas, mensagens subliminares em desenhos, em alguns desenhos, de ficar atento aos desenhos, mensagens nos jogos. Então, ele te dá a prudência também. E tem bastante advertência, instruções, né? Compreender. Aqui, nós estávamos nos versículo 7, Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Como é triste ver isso, mas as pessoas aqui, alguns, e nós mesmos, às vezes, pode ser alguma situação ali, né? Será que eu desprezei a sabedoria? Será que eu desprezei a instrução da palavra, a instrução de alguém que veio da palavra? Será que olhar assim, a gente lê a Bíblia para nós, a gente lê a mensagem olhando para nós, não querendo julgar o outro, porque é para fulano essa palavra. Não, olhar para nós, olhar para mim. Claro que eu levo a mensagem, eu transbordo, eu compartilho, eu falo, às vezes o Espírito Santo, né, pede para falar algo a alguém, ou às vezes ele só mostra, mas não precisa falar. Eu tenho que ter esse discernimento, por isso que é importante buscar ter o discernimento, né? Tem coisas que Deus mostra para você, que não é preciso você falar, mas tem coisas que sim você fala. E aí a pessoa decide se aceita ou não aceita, né? E o temor do Senhor, a obediência ao Senhor, a obediência àquilo que Ele nos deixou, aquilo que Ele nos ensina, que Ele nos deixou na Bíblia, os ensinamentos de Provérbios, Salmos, toda a Bíblia, né? E a partir daqui, ó, a partir do versículo 7, depois em diante aqui, ele vai falar sobre advertência. Aqui ele vai falar sobre advertência contra o engano. E olha só, aqui, sabe aquela parte lá de trás que ele falou do ingênuo? Aqui ele te adverte, olha a situação, observa as situações quando as pessoas vêm te ofertar algo, te colocar em situações, te colocar em ciladas, né? Então, fica atento, que aqui agora ele começa a colocar advertência para abrir os olhos, né? Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. São as pessoas que mais te amam, que mais te querem o bem, né? Então, ouça, aqui ele começa a falar, ouça as instruções. Eles serão um belo diadema sobre sua cabeça e um colar para adornar o seu pescoço. Ouça, e aqui essa parte é tão importante os adolescentes, os jovens, né, escutarem, lerem sobre as advertência, lerem sobre a instrução, lerem para honrar pai e mãe, né, honrar avós, não só pai e mãe, mas os avós também, honrar as pessoas de mais idade, tios, saber, é tão importante que acho que você deveria ter na escola, né, os jovens, os adolescentes,
fazerem uma matéria lá de provérbios, que é muito interessante, muito, para a vida deles eu vejo assim que é essencial, e eles se alertarem às coisas que estão à sua volta, né? Meu filho, se pecadores tentarem seduzi-lo, não ceda. Então, aqui ele começa a abrir os olhos, né? Se atente às coisas. Aí ele começa a dar aqui algumas, abrir os olhos, e ele fala, talvez eles digam, aqui ele começa a colocar algumas sugestões, mas não sendo essas somente, mas para abrir os olhos àquelas ofertas que vêm até você, que às vezes não é do Senhor, aquelas ofertas que vêm até você, que às vezes é o inimigo tentando armar uma tocaia para te levar, né, para te levar para o fundo do poço, para te levar para um vício, para te levar para algo ruim, para algo que não é do Senhor. Então, por isso, atentar os olhos, né? Por isso as instruções, por isso a advertência. Aí ele fala, talvez eles digam, venham conosco, fiquemos de tocaia para derramar sangue. Vamos armar uma emboscada sem causa contra quem de nada suspeita. Contra quem de nada suspeita. Aqui ele começa a colocar algumas sugestões. Aí ele continua ainda. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem a cova. Isso daqui eu vejo de Provérbios, tem jogos, tem desenhos que fazem isso subliminar na mente da criança, na mente do adolescente, na nossa mente que estamos lá assistindo. Subliminarmente parece que é uma coisa natural, mas é o inimigo tentando colocar isso na cabeça das pessoas, né? Ó, acharemos todo tipo de objeto valioso e encheremos as nossas casas de despojos. Imagina se a pessoa lê só isso daqui. Imagina se não vê o contexto, né? Como o Douglas falou. Ó, lê lá o começo. Aqui ele está colocando sugestões, mas para abrir os olhos, né? Lance a tua sorte conosco. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Aí ele fala aqui, meu filho, não deixe levar. Não deixe levar por essa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, para você abrir os olhos. Abrir os olhos àquelas ofertas, aquelas coisas que vêm te seduzir, que vêm te persuadir a cair numa tocaia, igual ele disse lá no início, né? É uma tocaia do inimigo. Então, por isso, a gente pede discernimento, sabedoria, prudência, do Espírito Santo a todo momento, Senhor, me guia. E sabe, assim, a resposta, né? Tem um tempo de dar a resposta. Tem um tempo de dar a resposta. A resposta a gente não fala com pressão. Quando vem uma resposta com pressão, a resposta é não. Pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. É uma advertência que ele traz aqui para abrir os olhos. Certamente é inútil estender a rede à vista de qualquer espécie de pássaro. Ele vem falando. Mas eles fazem tocaia contra o próprio sangue, armam emboscadas contra si mesmo. Tudo que a gente faz volta, né? Tudo que tem as consequências. Né? As consequências estão ali. Lá ele falou, temor ao Senhor, ser obediente ao Senhor, porque tudo que a gente faz tem as consequências. Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, ele tem o perdão, ele dá o perdão, ele perdoa a todos, mas existe a consequência dos nossos atos. Então, temer ao Senhor, se conectar com Deus, pedir a Ele, abre meus olhos, Senhor, fala assim, abre os meus olhos, Senhor, que eu comece agora a observar
que eu comece a observar atentamente as pessoas que estão ao meu redor, que eu não seja tão ingênuo, que eu consiga ter clareza nas coisas, né? Quando eu comecei a ler isso aqui, as primeiras coisas que Deus foi me mostrando foi isso. Elaine, fique atenta às pessoas que estão ao seu redor. Aquelas pessoas que estão te ensinando, que estão falando de Deus, que estão ensinando a você o caminho certo, aquelas pessoas sábias, mas também aquelas pessoas que te jogam palavras negativas, por exemplo. Aquelas pessoas que eu estava ali na minha casa, e eu vejo assim, hoje eu falava assim, vou aumentar uma peça aqui, e aí vinha um monte de frases negativas para cima de mim, para que aumentar essa peça? Não vai dar certo, isso aqui vai ficar torto, isso aqui não sei o quê. E aí, aí Deus foi me abrindo os olhos, assim, Elaine, muda, começa a andar perto de pessoas que falam coisas positivas, que não reclamam, que vão te ajudar. E aí foi clareando os meus olhos, né? Eu não julguei, eu não falei, eu não briguei, simplesmente eu escolhi andar com pessoas que falam de Deus, com pessoas que estavam me ajudando. E aí eu fui me libertando de muitas situações, de muita tristeza. E eu via as tristezas que eu passava eram escolhas que eu tinha feito, eram lugares que eu estava frequentando, eram músicas que estavam passando ali, que entravam subliminares no meu ouvido. E aí tem um detalhe, quando a gente decide mudar, né? O que eu escutei lá, quando eu decidi mudar, parece que a gente é egoísta. Eu não vou naquele ambiente, porque parece que eu não sou mais, assim, eu não me adapto mais ali, eu não quero ficar escutando esse tipo de música. E aí eu simplesmente decidi não ir. E quando você aprende a dizer não, as pessoas mudam com você, né? Você aprende a dizer não, mas aí você tem clareza também. As pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que gostam de você, estão ali juntamente, que estão torcendo por você, verdadeiramente feliz com a sua conquista. Não ali do seu lado dizendo que está feliz, mas na verdade está feliz quando acontece alguma coisa errada. Então, ficar bem atento e olhar para nós. Sempre traga assim, será que eu estou fazendo isso, né? Será como que está o meu comportamento? Então, o que eu fiz? Eu fui mudando o meu comportamento. Eu não quis mudar as pessoas, eu fui mudando a mim mesma. Então, não que eu sou perfeito, porque não sou, mas a gente é falho, a gente é pecador, mas a gente busca fazer a vontade do Senhor na nossa vida, ser obediente a Ele, ter temor ao Senhor. A gente busca sabedoria, conhecimento, né? Prudência. Essas são as palavras mais fortes aqui que a disciplina que o Provérbios nos ensina. 19. Tal é a vereda de todos os que lucram pela ganância, e essa ganância toma a vida de todos os que a possuem. Pela ganância, né? A ganância que aqui, aí daqui em diante, aqui nós paramos no 19, aí no 20 em diante, Provérbios 1, ele tem 3 partes, né? Ali ele fala o porquê da leitura que o Provérbios vai ter na sua vida, depois ele traz uma alerta ali, a advertência, e agora, do versículo 20 em diante, ele vai falar também a advertência contra a rejeição à sabedoria. Será que a gente rejeita a sabedoria na nossa vida? Ou a gente busca a sabedoria, né? Então, aqui do versículo 20 em diante. A sabedoria clama em alta voz, nas praças, nas ruas, ergue a voz, nas praças públicas. A sabedoria está clamando, a sabedoria está clamando em alta voz. De cima dos muros, ela clama nas portas da cidade, faz o seu discurso. Aí, Provérbios
22, versículo 22. Alguém quer ler? Me ajudar a ler? Provérbios, versículo 22. Até quando vocês, ingênuos, amarão a sua ingenuidade? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, todos, até quando desprezarão o conhecimento? Versículo 22. Ela clama, né? 23. Quer continuar, Leni? Pode continuar. Sim. Se atacarem a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos e lhes revelarei os meus ensinos. Olha só que grandiosidade dessa frase aqui, desse versículo, né? Se acatarem a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos e lhes revelarei os meus ensinos. Os seus olhos se abrirão. Imagina só, você chegando próximo a Jesus. Chegando próximo a Jesus. Jesus te conduzindo, Jesus te encaminhando, te mostrando a sabedoria. Deixa eu ver se eu pulei um aqui. Não. Te mostrando a sabedoria. Aí, versículo 24. Contudo, está na reta final aqui já. Contudo, visto que vocês me rejeitaram quando os chamei, que aqui, ó, ele é, o que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre, ó, advertência contra a rejeição à sabedoria. É uma advertência à rejeição. Será que você está rejeitando? Será que eu estou rejeitando a sabedoria? Será que eu estou lendo a Bíblia? Será que eu estou buscando conhecer mais da palavra do Senhor? E ele fala aqui no versículo 22 que a Lene leu: até quando vocês, ingênuos, passou, amarão a sua ingenuidade? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Às vezes, até na brincadeira. Às vezes, até na brincadeira. Eu digo assim por mim mesmo, né? Às vezes na brincadeira, às vezes na fala. Como eu sofri, eu tinha bloqueios de falar em público. Até dentro da igreja, como eu sofri quando as pessoas olhavam assim, ela é quietinha demais. Poderia ser um elogio, mas aquilo poderia vir também para mim como criou ali é uma zombaria. Ah, ela é quietinha demais, ela não vai conseguir. Ah, ela é quietinha demais, ela não fala, ela não vai conseguir levar a mensagem, ela não vai conseguir dar uma aula. E às vezes é no rio, às vezes é na brincadeira, e a pessoa às vezes nem está sabendo o que está fazendo, mas está lançando uma palavra àquele outra pessoa ali, que pode ser que se magoe, que trave, que gera um bloqueio na vida dela. Então, olhar para mim, olhar para nós, será que eu estou falando, ficar atento às palavras que a gente está falando. Espírito Santo, é tu que fala nesse momento. Que olhar para as palavras que saem da nossa boca, né? Aquilo que a gente está levando, até nas brincadeiras que a gente faz. Porque lá atrás, quando eu tinha esse desafio, eu escutei muitas coisas que foram me paralisando, foram me travando mais ainda. Mas de eu levantar, mais eu travava por conta da timidez, né? Ela é tímida demais. Uma coisa que eu escutei, ela é metida. Gente, eu não falava porque eu não conseguia falar. Ah, ela não fala com ninguém porque ela é metida. Eu não falava porque eu não conseguia falar. E aí o Espírito Santo, ele sabe do seu coração. Aí o Espírito Santo, ele sabe, ele conhece você que está aqui. Eu não conheço, mas o Espírito Santo conhece o seu coração. Assim como ele conhecia ali o meu coração naquele momento, quando as pessoas zombavam, às vezes, da maneira que eu era. Que eu era quieta, que eu não falava, que eu ficava lá no fundo da, da, da sala de aula, né, meio que escondida, do jeito. E aí a gente cuidar das palavras que
a gente fala. Versículo 25, 24 já foi. Contudo, visto que vocês me rejeitaram, agora ele começa a falar sobre essa rejeição. Quando o chamei, e ninguém se importou quando estendi a mão. Será que eu estou rejeitando a palavra do Senhor? Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, da minha parte, vou rir da sua desgraça. Zombarei quando o que temem sobrevier a vocês. As consequências que eu falei lá há pouco tempo atrás aqui, as consequências dos nossos atos. Então, se a gente rejeita a sabedoria, vai ter consequências. Se eu não aceitasse o ensinamento de provérbios, se eu não aceitasse, se eu não viesse nas aulas e estudasse ali, teria uma outra consequência também. Eu poderia estar lá ainda naquela depressão, ou quem sabe nem estaria viva, porque uma depressão ali, daquela situação que eu estava, poderia levar à morte. Então, olha o resgate, né, da consequência, existe consequências das nossas decisões. Então, que aceitamos a sabedoria, que não rejeitamos a sabedoria. Versículo 27. Quando aquilo que temem sobrevier a vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, Senhor. Isso é forte, né? Isso é forte. Então, que a gente busque, que a gente coloque o nosso coração ao Senhor, que entregamos nossa vida. Fala assim: eu entrego, Senhor, a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Conduza a minha vida. Me dá a clareza, o entendimento das coisas que acontecem, a sabedoria das coisas que acontecem à minha volta, a tomada de decisão, as coisas, a gente faz decisão todos os dias, muitas vezes durante o dia. A decisão que eu vou tomar, que eu lembre das consequências, que eu lembre das palavras, que eu lembre das palavras do Senhor. Visto que desprezaram conhecimento e não escolheram temer o Senhor. É uma escolha, é uma decisão. Aqui está a palavra. O provérbio está aqui. A Bíblia está aqui. A palavra está aqui. A decisão é nossa. A decisão é nossa. Parabéns a você que decidiu estar aqui hoje. É uma decisão que você tomou. É uma decisão que você levantou. Você, quem sabe, se arrumou, pegou seu café, se preparou, pegou a Bíblia, está aqui estudando, está aqui lendo a palavra. Eu tenho certeza que Deus vem falando ao seu coração. Assim como Ele vem falando no meu coração, Ele vem falando no seu coração também. Deus, Ele conduz. Ele conduz a partir do momento que você entrega. Ele está aí. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. E todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Todas as coisas Ele vai colocando a partir do momento que você vai se colocando disponível para Ele. Eis-me aqui, Senhor, para fazer da sua vontade. E Ele conduz, coloca palavras e coloca a sua essência, né? A sua essência. Nós buscamos o conhecimento. Quando você coloca a falar, a fazer para Ele, aí o Espírito Santo, ele conduz, chama o Espírito Santo para conduzir, ele conduz o teu conhecimento, ele conduz com a sua experiência, com a sua história, ele coloca palavras na sua boca, e ele conhece tudo, os bastidores, as pessoas que estão ali te ouvindo, e vão se conectar a você. Tem pessoas que não se conectam comigo, mas vão se conectar com você, com a sua história, com a sua essência. E assim é. E não pare por conta de uma reclamação. Ah, eu não gosto de
tal coisa. Alguém vem e te fala uma crítica. Você pode estar deixando de abençoar milhares de pessoas por conta de uma reclamação que não é do Senhor. Então, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso de toda a minha repreensão. Uma vez eu escutei falarem assim, ou vieram até mim e falaram assim, eu escutei falar assim, eu não gosto de provérbios. Aí eu perguntei, por quê? Por que não gosto de provérbios? Porque ele tem muita advertência, porque ele é forte, ele tem muita instrução. Que bom que ele é assim. Que bom que tem essas instruções na Bíblia toda, né? Comerão do fruto dos seus caminhos e se fartarão das suas próprias maquinações. As consequências, novamente, dos nossos atos. Porque a rebeldia dos ingênuos os matará, e a tranquilidade dos tolos os destruirá. Servimos ao Senhor, que Ele esteja na nossa vida. Versículo 33, para finalizar. Mas quem me ouvir, há uma promessa, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Olha que poderoso. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Por quê? Porque Deus, ele cuida de você. A partir do momento, coloca a sua vida ao Senhor. Coloca a mão assim, ó, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te aceito como único e verdadeiro Salvador na minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Fala a ele, entrega a ele, e ele vai te conduzir, vai tirar todas as preocupações. Ele vai te dar o como no processo. Tem um versículo que eu puxei aqui, ó. Deixa eu ver que horas são. 8:2. Lá em 1 João. Lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Vou pegar aqui na Bíblia mesmo. Pode pegar na sua. Tá lá no final da Bíblia, quase. João. Tá antes de... Tem João, aí tem... Antes de Apocalipse. Apocalipse é o último, ó. João, Judas... É 1 João, lá no final. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Lá na minha adolescência, esse versículo aqui, ó, me salvou. Quando eu fui no estudo bíblico, eu lembro até hoje, eu fui no estudo bíblico, onde era meu primo, era o pastor lá da igreja. Eu cresci num ambiente, por mais que eu fale assim, eu cresci na igreja, mas eu cresci num ambiente que tinha vícios, que tinha música, que tinha coisas ali que não era de Deus. Só que eu lembrei assim, alguém falou para mim, quando eu era criança ainda, alguém falou para mim, chegou e falou para a Elaine assim, ó, lá a tua mãe ia lá naquela igreja, era uma igrejinha do bairro, e aí, como eu perdi a minha mãe aos 3 anos de idade, e eu sentia muita falta dela, parecia que era um modo de eu me achegar perto da minha mãe. E esse primo meu, ele passava para ir nessa igreja. E eu me arrumava, dava hora da igreja, ia para a rua, ficava sentada na beirada da rua, esperando a hora dele passar de bicicleta, e eu pulava na porta-bagagem ali dele e ia junto com ele para a igreja. Então, eu falo assim, eu cresci na igreja, mas assim que eu ia. De criança, de 8 anos, 10 anos de idade, eu ia sozinha. Pegava minha bicicleta e ia sozinha. Essa vontade de chegar perto da minha mãe me fez eu ir na igreja, mas eu fui quase que por conta própria, né? Com Deus conduzindo. E lá na minha adolescência eu escutei esse versículo aqui, ó.
1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem no que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa parte aqui, ó, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso aqui me salvou na adolescência, que eu abri os olhos, e aí eu lembro até hoje do pastor lá na sala dos adolescentes, ele leu isso aqui, e aquela época, hoje tá até mais aberto, né, as coisas, mas aquela época era uma época de começou o negócio de ficar, né, ficar com aqui, ficar ali, e eu lembro da frase que ele falou até hoje, que me salvou, ele falou assim, vocês que estão ficando, quando Jesus vier, você vai ficar aqui, você vai ficar, você não vai com Jesus, mas aquela frase entrou na minha mente, eu era adolescente, aquela, tinha 13 para 14 anos, aquela frase entrou na minha mente, eu falei, não quero ficar aqui não, vou ficar com ninguém, então, eu vou ficar com Jesus. Mas isso aqui, esse texto aqui, ele me salvou na minha adolescência, né? Então, os provérbios, assim, ele foi muito importante, e é importante na minha vida, e eu vejo que ele é importante para a nossa vida, né? Para a vida dos adolescentes, dos jovens, das crianças, de todos ali. Um autor de Deus, eu tenho a certeza que a palavra falou ao seu coração. E, para finalizar, eu fiquei muito feliz com o movimento de ontem, né, lá do grupo. Eu senti de fazer um vídeo na hora, assim, eu peguei o celular, fiz o vídeo, aí coloquei ali ainda, eu tinha feito uns stories, eu baixei o vídeo dos stories e pedi lá, o Vinícius compartilhou nos grupos, aí entrou pessoas lá, né, e Deus falou muito forte essa semana ao meu coração. Eu até coloquei aqui, ó, a nossa visão, né? Coloquei aqui a nossa visão, que é resgatar almas. Deixa eu ver se compartilhou. A visão, resgatar, e Deus vem me falando nos última semana, 10 dias, veio falando dessa parte aqui, resgatar uma alma para Deus por semana, por meio do marketing digital. E o meu desejo lá atrás era levar a mensagem de Deus, eu não sabia como, e eu estava bloqueada. E a partir do momento que Deus me coloca o digital para eu aprender, e aí eu começo a transbordar, começo a conseguir fazer isso, né? E ele veio falando ao meu coração, nesses últimos dias, use o que vocês têm para levar, para fazer a mensagem, né? Para divulgar. E aí eu fiz o vídeo na hora e entrou pessoas lá, comecei a compartilhar, e fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz que, olha, eu durmo cedo, às 9h30, 10 horas, já tô deitada, né? Ontem era 11h23, eu estava lá no grupo aceitando as pessoas e dando boas-vindas e respondendo. Eu estava tão empolgada que eu não conseguia nem dormir, né? Com aquele movimento que deu ali ontem. E aí eu falei, nossa, 11, era quase 11h30 já. Eu falei, agora deixa, né? Agora amanhã de manhã eu olho. Então, fazer a visão acontecer, a missão, servir nossos clientes como se fosse para Deus, né? Fazer para Deus, principalmente aqui, né? No estudo bíblico. Você tem pessoas que estão mais... Tem pessoas que é a primeira vez, tem pessoas que estão mais há mais tempo, que foi entrando agora há pouco tempo, e assim, compartilha, né? Fazer para ele, compartilhar. Aí na Smart tem os valores, não atendemos empresas que promovem o vício, é proibido fofoca, e é proibida fofoca gospel também. Mente e coração é ensinável, inteiramente coração é ensinável. Acho que isso foi uma das coisas que me fez eu destravar, né? Eu desbloquear, eu conseguir seguir adiante e fazer as coisas acontecerem, fazer os planos de Deus acontecerem na minha vida.
tomar uma decisão. Em nome de Jesus, né? Que Jesus esteja com você. E me ajude a compartilhar. É agora que é mesmo um apelo para ajudar a compartilhar, porque lá atrás eu recebi um número e eu vi esse número. E eu tenho a certeza que a gente tem em união, a gente tem em capacidade de chegar a esse número. Eu visualizei esse número foi finalzinho de 2024. Eu visualizei esse número. E eu não sabia o que era esse número. Eu não sabia, eu achei que era cursos que eu ia lançar, que viria esse número. Aí foi se passando e Deus foi me confirmando. E eu vejo, a gente está lá no grupo com mais de 90 pessoas. Imagina, se um convidar mais um, a gente bate os 200. A gente chega nos 200. E eu visualizo essa sala com 200 pessoas, em nome de Jesus. E vai acontecer. Amém? Amém? Conto com você para compartilhar, para sábado que vem compartilhar, chamar mais uma pessoa para estar aqui, para estar escutando da mensagem, quem sabe resgatar uma alma da depressão, Amém. igual eu fui resgatada, né? Em nome de Jesus. Douglas? Rumo ao topo, Elaine, que lindo estudo, viu? Mas esse estudo, a gente não tem religião por trás para quem entrou depois. A base é a Bíblia. Então, o que você tem que trazer para o estudo? Fé, a mente e o coração ensinável e a sua Bíblia. É só isso. Você viu que os valores da Smart têm a mente e o coração ensinável? Então, a mente e o coração ensinável é o primeiro passo para você conhecer algo que você tem que desaprender primeiro. Como assim, professor? Às vezes tem coisas que não é verdadeira que você acredita que são. Essas crenças que a gente carrega, a gente tem que desmanchar elas. Algumas são prejudiciais. E até mesmo, de repente, uma pessoa que te ama, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, eles colocaram um medo em você que é de falar em público ou falhar em público. Vamos pensar na pior das hipóteses? O que, que de pior pode acontecer se você falhar em público? Fala para mim, Rosiane. Se apresente aí e me fala. O que, que de pior pode acontecer se você falhar em público, Rosiane? Olá, lindo dia para se viver. Eu me chamo Rosiane. E uma coisa o pior, né, de se acontecer ao falar em público seria eu travar. Seria eu estudar tudo. É o que veio na minha mente, tá? Uma das, né? Que eu acho que deve ter várias, vocês podem dizer aí também. Mas uma da que tá vindo agora, que tá recente, né? Quentinho, é a minha atual situação, sabe? Então, eu posso buscar, né? Eu posso me preparar para aquele momento, mas de repente dá aquela travada, aquela vazio na mente, assim, de não lembrar nada. E, enfim, esse seria, professor, o meu, pessoalmente, né? O meu, minha pior das hipóteses, né? Deusair, me fala a sua idade e me fala, com todo o respeito, é claro, né? E como foi a sua experiência de fazer a sua primeira live com o professor? Como foi? Bom, bom dia a todos, rumo ao topo, né? É um lindo dia para se viver. Eu tenho 70 anos e foi uma surpresa. Foi uma surpresa, né? Fazer a live, mas foi, assim, uma experiência altamente positiva. Agora presta atenção, o que eu vou falar? A Deusair com 70 anos. A Rosiane falando sobre o que pode travar. Mas se eu não entro para fazer live, inclusive eu falei isso essa semana com a Claudinei em mentoria, a pior coisa que pode acontecer já está acontecendo. Vocês entenderam o contexto da ponte que eu acabei de fazer ou não? Quando eu resolvo não fazer uma live, não lançar um curso, quando eu resolvo não oferecer para as pessoas, a pior coisa que pode acontecer é o que está acontecendo. É o que eu travo, é o que eu não ofereço, é o que eu não vendo. E é melhor transformar vidas, ter uma renda no digital,
Ou aqui sabe, viu? Tem pessoas nessa sala aqui que estão perdendo tempo com uma máquina de fazer dinheiro na mão. Se você tem um celular e uma internet, você tem uma máquina de fazer dinheiro. Às vezes eu acompanho uns colaboradores, o Diego, meu irmão, ele tem uma empresa que dispara o WhatsApp em grande quantidade. Entre os clientes dele tem a Pernambucana, deputados. Essa semana eu almocei com o Zema, que é candidato à presidência. E assim, com todo respeito a quem é de esquerda ou de direita, eu não sei quem está chorando, eu quero vender lenço, tá? Então eu disparo o WhatsApp, eu só não disparo mentira. Então eu peguei a cartilha, vi que é mentira, eu não disparo. Mas eu vi que a pessoa tem um trabalho sério, eu vi que a pessoa está querendo fazer diferença no Brasil, eu estou ali fazendo e eu estou trabalhando. Uma vez eu perguntei para o psicólogo, né? Psicólogo, você atende todo mundo que é certinho, todo mundo que é santo, todo mundo que não peca? Aí o psicólogo, um monte de fome. Se eu vou atender todo mundo que não peca, que não faz nada de errado, que não quer consertar a vida dele, para que serve o psicólogo, então? Então, quando você entra num projeto, numa empresa, cuidado. Agora eu vou te falar primeiro para você que é aluno, viu? Cuidado quando você fala assim, ó, eu só atendo cristão. Vamos mexer um pouquinho com as suas estratégias. Tem nada de errado em você só atender cristão, ok? Tem nada de errado. Mas se Deus enviou Cristo para salvar também o povo que não era judeu, será que você está seguindo os ensinamentos do nosso mestre? Só pensa, tá? Eu quero ver se você tem coragem de fazer um estudo bíblico que mistura. Olha só, quem é católico e quem é evangélico. Mão esquerda quem é católico e mão direita quem é evangélico. Vai levantando a mão aí. Bom que você não vai saber o que é esquerda e direita mesmo agora, porque você está tão confuso igual eu. Então, para mim, isso não tem diferença. Só que quando eu lancei isso a primeira vez, me falaram, isso não vai dar certo. Eu falei assim, por quê? Porque eles acreditam em coisas diferentes, os dois. E eu falei assim, e se eu apresentar algo em comum? E se eu apresentar o ponto de inflexão? E se eu apresentar com respeito que o nosso Deus é um só? Já faz 6 anos ou 7 anos que a gente tem um estudo bíblico. Pergunta uma vez que deu briga aqui. E foi responsabilidade minha a vez que deu briga. Eu falei assim, ó. E é por causa de Sara que pediu para Abraão deitar com a escrava dele que nasceu o Ismael. Aí esses ismaelitas até hoje perseguem Israel. Aí tinha uma islâmica no estudo bíblico. Foi a única vez que deu briga. E eu liguei para ela e pedi desculpa. Era uma aluna nossa, não sei se as meninas vão lembrar. Eu liguei e falei só, me perdoa. É sério, eu não queria te ofender, eu não queria te expor, eu nem sabia que você era islâmica. Eu não sabia. Você me perdoa? Eu errei. Eu errei. Errei igual Sara, mas eu errei. Aí eu fui estudar, né, para entender mais. Aí eu vi que Abraão fingiu que era irmão de Sara no começo, lá da entrada do Egito, para com medinho, Abraão teve medinho de ser morto. E sabe o que acontecia? Sara dormia com o faraó, dormia com outro homem. Se coloca no lugar de Sara agora. Eu acho que Sara pegou a estratégia que Abraão fez com ela, e falou assim, agora eu vou devolver o favor. Só que até hoje esse desafio, não tem nenhuma islâmica aqui hoje, não? Posso falar? Até hoje Ismael persegue Israel. As palavras têm poder. Jacó, vamos pegar um pouco de estudo. Hoje é estudo da palavra, né? Então, já que a gente está lá no Antigo Testamento, eu vou voltar um pouquinho e sair de Provérbios e vamos ir lá para a história de Jacó e o irmão dele. Qual que era o irmão de Jacó? Alguém sabe? Vai lá, Rosiane. Sabe? Sabe, Cida? Esaú. Esaú. E sabe o que Jacó, ele fez uma artimanha, ele fez um negócio ali que pegou a primogenitura de Esaú.
pôs um casaco com o cheiro de Esaú, chegou no pai que estava meio cego, né, que estava assim igual a Leni, mas não tinha óculos na época, aí olhando, pôs a mão assim, pôs a mão, é Esaú? Me abençoa, papai, é Esaú, me abençoa. Aí tá abençoado. O povo brigava pela bênção. Até hoje, quando eu vejo minha mãe, eu falo, benção, mãe, benção, mãe. Até hoje, sabe, eu chego lá e falo, benção. Olha a resposta, Deus o abençoe, filho. Eu peço benção mesmo. Beleza. Aí ele foi abençoado. Só que Esaú ficou bravo. E Esaú falou assim, ó, eu vou te perseguir e te matar. Se você conheceu a origem dos islâmicos, eu vou te apresentar agora a origem daqueles radicais que começa com Ra e até hoje persegue Israel. Sabe qual que é a origem deles? Esaú. Olha o tanto, eu não posso nem falar o nome aqui, porque a internet rastreia esse nome. Até hoje. Mas começa com Ra. Tá? Eu não vou falar porque eu não quero ser rastreado aqui, não. Ou seja, o que eu quero te ensinar? Aquela palavra que ele lançou lá atrás, mesmo liberando perdão depois, os dois se reconciliou, os dois voltaram a ser irmão, amigo, mas ele falou, olha o tanto que a palavra não volta vazia. Eu prometo que vou te matar e vou te perseguir. Jacó vira quem? Israel. Então, aquele Esaú, que agora a tribo cresceu, começa com Ra, hoje que você conhece com Ra, ele persegue quem? Israel, até hoje. Então, cuidado que no momento de raiva, cuidado que no momento de fome, cuidado que no momento de distração, isso vai acontecer. Eu tenho 3 mãos levantadas, vocês querem falar alguma coisa, meninas? Você só estava concordando? Quem? Você quer? Quer? Então tá. Então, vai lá, vamos começar na minha ordem aqui. Quem levantou primeiro foi Leni, depois Rosiane e Silvia. A gente tem 8 minutos. Vai lá, meninas. Vai lá, Leni. A minha palavra aqui é para os colegas que estão aí de vídeo fechados. Vamos desbloquear aí para sair uma foto bonita, né? Na hora de fazer o final. É isso aí. Não, Obrigado, topo. Leni. Rumo ao topo, Leni. Eu já tinha esquecido disso, viu? Obrigado. Rumo ao topo. Seja bem-vindo, você que está entrando aqui pela primeira vez, viu? Eu acho que até minha sogra está aqui, Eliamar, ela está aqui, ó. Eliamar. Então, gente, a sogra é coisa boa, viu? Sogra não é ruim. Então, quem fala que sogra é ruim não é uma pessoa legal. Eu acho que é do Ramad, é de Ismael. Eu tô brincando. Ó, você que é do Islâmico, eu tô brincando, tá? Não vem me perseguir, não. Rosiane. A minha primeira vez aqui, né, que eu participei desse momento, que foi muito bom, foi muito especial, está sendo, na verdade, né? E agradecer mesmo por todo compartilhar. E eu gostaria de, se possível, se vocês pudessem, né, se vocês permitissem, eu queria compartilhar, como a Elaine falou, o versículo, só um versículo, tá? Que é uma coisa que tocou meu coração enquanto ela estava falando, o Provérbios 1:23, né? Que diz assim: então é uma condição, né? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Então, olha só que poderoso. Se Deus... Quem é que não quer saber o que Deus pensa a nosso respeito, né? Como diz em Jeremias 29:11, né? Alguns podem conhecer, que diz assim, porque Deus fala, né? Porque sou eu que conheço os pensamentos que pensam a respeito de vós, de vocês, né? Diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para dar um futuro e uma esperança, né? E em outras versões diz que planos de fazê-los prosperar. Creio que todos nós queremos uma vida abundante, né? Estamos à busca disso, estamos buscando essa prosperidade. Mas só para terminar aqui, o que é que Deus está falando? Se vocês acatam, filha minha, um belo dia eu também estava em depressão, né? E li por curioso, né? Li Provérbios todinho durante um mês. E aí o Senhor me falou muito isso com o meu coração. Se eu acatar, filha, acate a minha repreensão, porque você ainda não está acatando, você vai ter muito trabalho por aí, né? Você vai errar muito, você ainda quer, tem certeza? Acate minha repreensão, porque eu sim, quando você acatar, né? Você
aceitar o que eu quero, botar por ordem na casa, né? No caso, te botar ordem aí no que tá precisando, aí sim eu vou lhes revelar, vou revelar a você, né? O que eu tenho para você, o que eu penso a respeito de você. E tudo que diz na palavra, como diz aí para terminar, né? O nosso professor, essa palavra é para quem acredita, é para todos nós, né? É para quem não acredita, para quem acredita, mas para quem acredita é poder, né? Para nós todos, né? Pegar isso aqui e viver. Então, a partir do momento que eu vivi essa palavra, um pouquinho que eu sabia, não precisa saber tudo, mas um versículo eu apliquei e aí aconteceu, né? A bênção, né? Porque é uma palavra viva e eficaz, né? E era isso que eu queria falar para compartilhar com vocês. Obrigada. E uma ponte poderosa quando a gente fala sobre errar, o erro é o instrumento pedagógico do acerto. Então, se o Abraão, que é pai da fé, errou, se Davi, que foi um dos maiores reis, o segundo túmulo mais visitado em Jerusalém, é de Davi. O segundo túmulo mais... E ele também errou. Então, vocês têm que parar também, às vezes, de idolatrar o líder da igreja, idolatrar um cantor, idolatrar uma pessoa, idolatrar um professor. Tinha uma aluna minha que fez um porta-retrato e colocou do lado da televisão. É sério. E quando eu vi aquilo lá, a gente estava lá e almoçando, e a pessoa falou, eu falei assim, não, faz isso não. Eu, não preciso, não, professor, eu gosto mais do senhor, eu sei, mas não faz esse negócio. Sabe? Porque isso gera a idolatria. Eu não sou quarta pessoa da Trindade, não. Não, não preciso fazer foto do professor colocar do lado da televisão, não. Eu fico imaginando o esposo da minha aluna, a raiva que ele tem de mim. Sabe? Uma raiva, assim, um ódio mortal. Aí. Imagina um homem na casa dele vendo um porta-retrato lá de um professor do lado. E ela é casada. Eu falei assim, não faz isso, por favor. Silvio, vai lá, é com você. Lindo dia para se viver. Já passou, foi falar dos versículos, tudo, e conforme estava falando, eu marquei vários deles aqui, mas eu acredito que foi o 7, se eu não me perdi, né? Que diz que o princípio da sabedoria, né, é o temor e a obediência ao Senhor. E aí, na hora, me deu assim, aquela coisa para eu poder estar falando a respeito, né, de um testemunho, né, bem rapidinho, sobre um ex-zagueiro, não vou falar o nome dele, mas um ex-zagueiro, né, do Inter aqui, ele saiu, foi para alguns países, e agora, por último, ele estava na Indonésia, né, e ali ele foi convidado, né, ele foi convidado por um patrocinador muito forte ali, em uma das decisões, né, de um campeonato, ele foi convidado a entregar o jogo, né? E ele muito bom mesmo, ele muito bom assim que eu digo, na perna, né, no pé, no jogo. Ele virou e falou: "Não vou fazer isso". Aí eu estou dizendo porque é um testemunho de um irmão nosso da igreja, ele é da nossa igreja, e ele está passando férias aqui no Brasil e ele está frequentando conosco. Ele falou: "Não, eu não vou fazer isso". Aí ele pegou e falou assim: "Eu preciso, né, que você faça isso, eu preciso disso". Ele falou: "Não vou fazer". Ele falou: "Irmãos, eu, né, muito novo que eu sou", ele falou, "eu estaria com a minha vida assim, sabe, o que ele me ofereceu, eu estaria muito tranquilo para mim e para minha família por muitos anos". Aí a pessoa, né, o patrocinador virou e falou assim: "Então tá certo". Ele falou: "Mas você não vai se esquecer disso". Ele falou: "E eu vou arrumar uma outra pessoa que vai fazer". Realmente, ele arrumou. Realmente, o jogo foi perdido. E além do jogo ser perdido, esse jogador, ele agora, em julho, acho que foi julho, ele perdeu o contrato dele dentro desse time. E ele falou: "Vocês não têm noção como está sendo difícil as portas se abrirem agora". Ele falou: "Por conta dessa atitude minha". Então, o que a gente aprendeu com isso, né? Com esse testemunho dele, esse depoimento, que muitas vezes a gente ser correto também, né? Não somente fazer as coisas erradas, mas a gente ser correto também, a gente paga um preço e sofre por isso. E a gente tem exemplos, N exemplos, né? No nosso país, no mundo, tudo.
E eu quis dizer isso daí no momento que eu não quis interromper, lógico, a Elaine, eu falei, não, vamos esperar no final, porque realmente é um ensinamento para nós, né, que nós devemos sim buscar a sabedoria, obedecer e ter o temor do Senhor, mas cientes de que Deus vai ter, Deus que vai ter, não, Deus vai nos dar o livramento e vai nos dar o posicionamento para a gente ser firmes, né? Porque a retaliação vem, a briga vai vir. E hoje nós temos orado por ele, para que o Senhor abra as portas para ele, né? Para de algum time, ele é assim, ele fica lá fora, né? Não sabe se ele vai ainda sair para fora ou se vai continuar no Brasil, mas ele falou: onde Deus abrir a porta para mim, é onde eu vou estar indo. É isso Silvio, uma daí. clareza para todos. Eu era jogador de futebol. E tem muitas coisas no futebol que vocês não têm nem noção que acontece nos bastidores. São Não coisas sabe? pesadas. Meu Deus. E ainda mais com a aposta, por exemplo, se o jogador joga a bola para o escanteio, ele promove quem aposta, quem apostou no escanteio. Então não é só quem ganha e quem perde. Por exemplo, quem faz um pênalti, quem bate um pênalti, quem pega um pênalti, quem fica impedido, tudo isso gera aposta no futebol. O Mas zagueiro é além essa da questão. posição? O Oi? zagueiro é essa posição? Zagueiro praticamente ele tá ali perto do goleiro, sabe? Eu era zagueiro, eu jogava na zaga, como volante ou como ala. E o que eu quero ensinar para todo mundo que está chegando no estudo bíblico? Existem profissões que você fala, mas a minha profissão ela é desafiadora. Existem algumas outras que o tempo todo é desafiadora. A pressão mental, você não tem ideia. É uma pressão ali de uma responsabilidade. Imagina um médico que está fazendo uma cirurgia numa criança. Imagina um advogado que está defendendo uma pessoa que está sendo acusada injustamente. O advogado que vai defender esse jogador, por exemplo, e que sabe, pode colocar a culpa nele ainda, que ele que entregou a partida, e talvez foi o outro que entregou. Mas eles colocam a culpa para alguém sair dali manchado. Então, muitas coisas acontecem no nosso Brasil e a gente cega, a gente para de ouvir. Por quê? Porque não é com a nossa família. E quando for? Então, coloque ele em oração, mesmo que você não conheça, coloque ele em oração. Ele arrumar um bom contrato, um time que respeita, um time que não tem esse patrocínio da Bet. Agora eu vou falar, viu? Eu gosto muito de futebol, mas tem um time brasileiro que colocou na camisa um patrocínio de um canal adulto de pornografia. É. Aí sabe o que acontece? Imagina um adolescente, uma criança. Imagina uma pessoa vestindo aquela camisa, é um time grande da Série A, usando essa camisa. Então, ou seja, a gente está se perdendo e a gente está vendendo os nossos valores. E quem está vindo junto? A infância, a adolescência. E isso é muito perigoso. Fica a dica, o último recado é esse. Tem algum recado, meninas, para a gente finalizar antes da foto? Elaine, Meire, Cida, Dalvenice, tem recados? Tem o Leni? estudo bíblico, não, o relógio de oração que está lá no grupo, né? Alguns entraram ontem. E teve uma pergunta lá no grupo, o que é smart e o que é lançamento, porque no relógio de oração a gente coloca lá, né? Oração pelo próximo lançamento e pela imersão. Então, a Smart Que dia? Já solta o recado todo aí para a gente se programar, vai. a Smart Digital, eu expliquei lá, né? A empresa, e o lançamento é o movimento que a gente faz, né? Porque às vezes a pessoa está entrando e não entende alguns termos. Lançamento é o movimento que a gente faz, e a gente faz lives, faz aulas, faz aulão, né? Que vai ter na próxima semana, dia 12, que vai ter o aulão. E aí a gente divulga a imersão, que vai ser no dia 22, 23, agora de agosto. A imersão é 2 dias, ali tem desbloqueio, visibilidade, comunicação e conversão. E a gente também divulga ali os valores da imersão, né? É para o projeto Heróis, onde o Douglas se veste de Homem-Aranha e vai nos hospitais também e abençoa os hospitais lá também com árvore de Natal, né? Na época de Natal, com os enfeites, e vai abençoando. Então, o valor da imersão é para o projeto Heróis. E a imersão, dia 22, 23 de agosto, chama quem te convidou aqui para o estudo bíblico, que aí você pode fazer a sua inscrição para a imersão.
E aí, todo esse movimento, a gente está fazendo um movimento para o bem, né? E aí, o inimigo não fica contente, né? Com a gente está fazendo as coisas para o bem. Então, por isso que a gente se brinda com oração. E a gente pede ajuda em oração. Aí, lá no grupo do estudo bíblico, tem o relógio de oração, que a Cida colocou lá hoje de manhãzinha de novo, ele é atualizado. E aí, você escolhe um horário e coloca lá no copia e cola, ou se não conseguir, pede ajuda ali, que a gente auxilia a colar também, escolhe um horário, assim, a meta é preencher ele todo, que ele fica todo preenchido, que aí a gente, cada horário ali, um de nós vai estar orando pela proteção, orando pelos palestrantes, para quem está na imersão, né, para o Douglas, treinadores, os palestrantes que vai vir, os alunos, vocês que vão estar lá, que o inimigo não consiga te distrair, que você não esteja lá, que é preciso você estar lá no dia 22 e 23, que vai ser bênção, vai ser desbloqueio, vai aprender marketing digital também. Então, que esse é o motivo da oração, né? Que é para a gente se proteger, se brindar e ser guiado por Deus. E o último recado, eu faço essa imersão e, de verdade, a gente não precisaria de fazer ela com essa frequência, mas toda imersão a gente faz mais de 10 mil reais. O ingresso é a maneira de alimentar e pagar meu ministério. Igual Paulo construía tendas, ele praticamente trabalhava e comia. Por quê? Porque ele trabalhava e comia. E agora, aquele que não trabalha, de repente vai ter desafio de comer. Então, o que eu faço? Eu alimento esse ministério. Quando uma criança, igual aconteceu, tio 2, eu não tenho um cabelo, e minha coleguinha tem cabelo. Só que o caixa nosso tinha dinheiro para comprar só uma tiarinha, não tinha dinheiro para comprar uma peruca. Mas Deus me deu conhecimento. Deus me deu conhecimento, eu falei assim, ó, toma esse laço de fitinha aqui, mas ela não tem esse laço de fitinha. Aí ela pôs, carequinha, né, colocou aquele laço de fitinha muito bonitinho, e eu olhei assim e falei assim, ó, e de verdade, você tá muito mais bonita assim que de cabelo agora. Vai crescer de novo. Eu posso contar N casos que a gente pegou do dinheiro do caixa para ajudar. E se você não entrar na imersão, a gente não tem dinheiro no caixa. E para enfeitar o hospital é 20 mil, é 10 mil reais. Então o valor é, então todo o ingresso vai para o nosso ministério. E ao mesmo tempo, o aluno da Smart aprende a fazer lançamento. E é simples. É um grupo de WhatsApp, é uma live, você vende o seu evento, e lá no evento você vende sua mentoria, seu curso, seu livro. E todo mês você pode fazer 10 mil reais. Entre para você aprender. E grava eu quando eu estiver em live, anota as técnicas, porque o tempo todo eu estarei ensinando. E o ensino de verdade está muito além das palavras, até na expressão verbal e não verbal. O jeito que eu vendo, o jeito que eu destravo uma venda, o jeito que eu desbloqueio uma pessoa, aprenda a fazer isso. Rumo ao topo? Vamos tirar nossa foto? Aí depois eu posso Professor, gravar e quem quiser ficar na sala aí pode ficar, pode ser? professor, e para quem ainda não adquiriu o ingresso da imersão, e queira dar de presente também para alguém, se já está na imersão e quer presentear alguém, o link está aqui no chat. E lembrando que todo esse valor é revertido para o projeto Heróis. Então dá um sorriso e faz o Rumo ao Topo. Esse Rumo ao Topo é o movimento nosso do Projeto Heróis. É a criança subir na escada da cura, é a criança subir na escada da salvação, e a sua oração chegando em Deus, porque Deus tem sede da sua oração, e você tem sede de Deus. É o encontro de duas sedes. Lindo dia para se viver. 1, 2, 3 e rumo ao topo! Que lindo dia para se viver, um sábado poderoso em Cristo Jesus. E esse estudo não substitui a igreja, viu? Vai na missa, vai no culto e ore por nós e reze por nós. Rumo ao topo. Amém. Amém. Foi bom, viu, Elaine? Parabéns.